Agradeço o convite do professor Francisco, do professor Alfredo, do pessoal que está organizando o seminário. Para trabalhar com o tema específico, eu vou buscar conversar um pouquinho, discutir um pouquinho a questão da classificação de solos que é proposta pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que a Embrapa publicou, né, na sua revisão do ano passado. Então, a partir da diferenciação em 13 classes de solo, como nós temos, e uma série de determinações que são feitas para a gente entender o que é solo, a definição do que é solo, fica estabelecido, dentre esses critérios, uma série de fatores que nos levam a crer que o material pode ser considerado como solo. De qualquer maneira, fica estabelecido também que não é muito fácil se delimitar onde termina o solo e onde começa o que não é solo. Então, o próprio CIVIX diz para a gente que o limite inferior do solo é difícil de ser definido. Em geral, o solo passa gradualmente em profundidade para a rocha dura, materiais saprolíticos ou sedimentos que não apresentam mais influência na atividade biológica. O material subjacente, que o próprio CIVIX classifica como não solo, contrasta com o solo pelo decréscimo nítido de constituintes orgânicos e pelo decréscimo de alteração e decomposição dos constituintes minerais. Ou seja, pelo predomínio de propriedades mais relacionadas ao substrato rochoso ou ao material de origem não consolidado. Ou seja, o que é solo é muito fácil de ser determinado. Agora, o que não é solo ou até onde nós devemos estudar o solo fica um pouco mais complicado. E daí o CIVIX prossegue dizendo que, de acordo com as condições ambientais, né, os nossos solos se desenvolvem em grandes profundidades, mas que devem ser compreendidos os estudos para fins de taxonomia até 200 centímetros, com as exceções que estão dispostas aí. Ou seja, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos se propõe a classificar, identificar, taxonomizar, interpretar os solos até os 200 centímetros de profundidade. Mas nós temos atividade biológica, nós temos fatores, processos pedogenéticos que continuam ocorrendo abaixo dessa profundidade. E quem se propõe a estudar isso? Quem que vai colocar a mão nessa seara e discutir o que está acontecendo ali? Geólogos, geógrafos, agrônomos, biólogos, engenheiros civis, ambientais, geotécnicos. Quem que vai determinar o que está acontecendo ali? Porque alguma coisa acontece ali, isso tem implicação para a vida humana, para a produção, enfim. Não são raros os solos que ultrapassam esses 200 centímetros, não só em áreas planas, em áreas que nós temos maiores condições de estabilidade para o desenvolvimento pedogenético, mas mesmo em áreas de elevada declividade, como é o caso de Santos, uma das áreas que eu trabalhei no doutorado, que em um ambiente com 92% de declividade, nós encontramos um argissolo amarelo com 700 centímetros de profundidade. Daí o pé do comparador com as 70 caixinhas, mostrando como que o solo se desenvolve. Então, de acordo com o CIVIX, apenas as duas colunas aqui da esquerda seriam interpretadas, classificadas. De qualquer maneira, a água está se movimentando, material que está abaixo desses 200 centímetros pode ser mobilizado, enfim. Tem um monte de coisa acontecendo aí que a gente tem que saber analisar, trabalhar e interpretar. Mas a gente pode pensar que isso é um caso isolado. Não necessariamente. Quando a gente faz outros furos na área, a gente interpreta, a gente identifica outros pontos com profundidades consideravelmente grandes, como esse de mais de 5 metros, como esse com 6 metros de profundidade. Aqui esse também em Santos, ali com
o porto ali ao fundo, uma parte da área urbanizada da cidade. Com essa tradagem ultrapassou os 5 metros, estão aí 6 extensões do trado, mas não chegou ao limite da haste aqui, né? Isso, logicamente, vai ter uma série de implicações para essas pessoas que vivem aqui embaixo, para as atividades econômicas que ocorrem aqui no porto, para a via Anchieta que está passando aqui, para a ferrovia que está com uma composição aqui, ou seja, a gente tem uma série de implicações que podem ser consideradas se esse material que está subestimado resolver se mobilizar. Em outras áreas, também do litoral paulista, como essa daí em Ubatuba, que nós fizemos uma tradagem que também ultrapassamos os 5 metros de profundidade, uma legibilidade consideravelmente alta. Outras situações, como na Bacia do Rio Grande, está aqui o trabalho da Carol, está aqui prestigiando também, com tradagens que ultrapassaram os 2 metros de profundidade também, com material bastante heterogêneo compondo o manto de operação. E daí, quando a gente vai para as trincheiras, não só nas tradagens, a gente identifica também a mesma situação ocorrendo. E, em geral, são materiais que não são homogêneos, são materiais que estão sofrendo um processo de alteração in situ e estão sofrendo também um processo de constante adição de material na porção superficial, ou seja, além do processo erosivo que está se desenvolvendo nessa área aqui, como a gente identifica a partir de exposição de raízes, como a gente identifica a partir de crescimento torto das árvores, a gente tem material que está sendo adicionado também constantemente. Em Santos também a gente volta a ter trincheiras com materiais bastante diferenciados, tanto pela coloração quanto pela composição e o grau de evolução pedogenética. Então, em alguns casos, a gente vai ter cristais de quartzo ainda se apresentando em horizontes superiores, em horizontes inferiores eles desaparecem, em condições que se diferenciam. Em alguns casos, a gente, ao invés de ter os cristais de quartzo, a gente tem blocos de rocha que se diferenciam da rocha matriz, ou seja, eles foram transportados numa condição ambiental bastante complexa para essa área, para que a gente interprete apenas os primeiros 200 centímetros, sendo que a gente tem uma evolução aí bastante diferenciada de maneira generalizada. Somado a isso, em situações em que a gente faz toposequências, nós percebemos que a variação da taxonomia pode ocorrer de maneira bastante intensa. Então, tanto no que diz respeito à profundidade, então, aqui nós temos uma sequência de tradagens, né, que foram feitas a partir da planície até chegar no topo do morro, saindo da cota 5, indo até a cota 180, 190 mais ou menos, e a variação da profundidade dos solos fica bastante evidente. Então a gente vai ter aquele modelinho simples de solos mais profundos lá no topo da vertente, né? Não se reproduz aqui, a gente vai ter um solo bastante profundo na média encosta. E isso vai oscilando em uma área bastante heterogênea, com uma classificação também bastante heterogênea. De maneira geral, os mapeamentos pedológicos são de caráter exploratório e daí isso acaba por dificultar a compreensão e o entendimento do que está acontecendo em uma escala que nem sempre é a mais adequada para o planejamento urbano. Então, aqui em Santos, por exemplo, a gente tem uma classificação de maneira genérica, nessa escala 1 para 500 mil, de cambissolos associados a neossolos, assim como em Ubatuba também, nessas áreas aqui, na descrição de cambissolos associados a neossolos históricos. Logicamente, esses trabalhos são de caráter exploratório e o problema é o uso que se faz deles.
por vezes, fazem o que eu fiz aqui para a gente poder observar um mapa, mas esses mapas foram produzidos numa escala que não podem ser utilizadas num nível de detalhamento que não tem cabimento. E daí os modelos são criados a partir de um zoom de um mapa pedológico que não permite que seja dado esse uso a ele. E daí, se a Selma falou que preferia ter nascido agora, eu digo que eu preferia ter nascido lá no século XIX, porque o pessoal não fazia o computador pensar, né? Hoje em dia tem pesquisador que coloca todos os dados ali no computador e quer que saia o modelinho pronto, tudo prontinho, né? E a natureza não é um modelo, como a senhora mesmo disse, o fornecedor entregou o produto desse jeito, né? Enfim, temos que trabalhar de maneira indo a campo e coletar a quantidade maior possível de dados para que esses modelos sejam realmente reais, para que eles expressem a realidade. Senão a gente vai estar trabalhando em um mundo paralelo, um mundo virtual que acaba não tendo aplicação prática. E como é que a gente pode fazer esses trabalhos, como é que a gente pode desenvolver esses materiais que possam servir para embasar esses modelos? E quanto mais a gente criar bancos de dados para alimentar esses modelos, mais fidedignos à realidade esses modelos vão ser. Então, aqui no exemplo, né, do doutorado no município de Santos, a gente pegou essa área aqui, que era uma área que, segundo o mapeamento geotécnico que foi feito para Santos na década de 70, não deveria ser aproveitada para ocupação. Santos como vocês estão vendo aqui, essa porção aqui da ilha de São Vicente, que tem toda a sua área de planície já ocupada, então tem uma pressão muito grande para se ocupar essas áreas de novo. Algumas áreas são mais propícias para ocupação, outras nem tanto. Inclusive, uma dessas áreas aqui, que eu concluí o doutorado em 2017, já está sendo ocupada pela prefeitura. Ou seja, a pressão política da especulação imobiliária já começou a fazer com que áreas que foram descritas lá atrás, na década de 70, como impróprias para ocupação, hoje passem a ser consideradas apropriadas. Está aqui a visão da área. Como a gente pode ver, aqui na planície, já com uma área de consolidação, né, da ocupação urbana, mas que pode não estar sujeita ao movimento de massa in situ, mas está sujeita ao aporte desse material depois mobilizado. Como a professora Selma vem dizendo também, o processo de erosão não é só a remoção, mas também a deposição. Se saiu daqui, para algum lugar tem que ir, e tende a ir para essa área aqui, e as pessoas, por mais que não estejam em áreas de risco direto, estão em áreas de risco associado. Então, o movimento de massa não vai acontecer onde elas estão, mas onde o movimento de massa ocorrer vai poder influenciar a vida delas de alguma maneira. Está aí um mapinha, então, que a gente se propôs a fazer, com uma sequência de 10 linhas de travagem, né? Partindo da planície em direção ao topo da vertente, tentando fazer uma malha que representasse da maneira mais interessante a realidade pedológica, a quantidade de material que foi alterado. Então, está aí essa situação de todas as 147 tradagens que nós fizemos em relação à declividade, né? Então, em tons de verde, né, amarelo, as declividades mais menores, e em tons de vermelho e laranja, as declividades mais intensas. E, para nossa surpresa, o que os manuais de pedologia falavam, que as áreas de menor declividade trariam solos mais rasos, menos desenvolvidos, não foi bem isso que a gente verificou. Áreas que tenderiam a ser mais rasas, menos evoluídas pedogeneticamente, se apresentaram bastante evoluídas quando relacionadas com a declividade. E a gente chegou numa situação, num modelo
num nível de detalhamento que consideramos interessante. A ideia era que fizéssemos furos a cada 30 metros de distância. Na prática, a atividade de campo dificultou um pouco isso, então as topossequências não são linhas tão retas, vamos dizer assim, né? A gente acaba sempre derivando para um lado por conta da própria declividade, e chegamos a uma situação como essa daqui, em que a gente tem pontos bastante heterogêneos, bem mais profundos, em meio a uma área de variação considerável da profundidade do manto de alteração. A partir daí, a gente encontra um mapeamento pedológico bastante diferente do que havia sido proposto pelos manuais de maneira genérica. Então, para essas áreas de serra do mar, áreas de alta declividade, o que é comum nós encontrarmos nas indicações bibliográficas é que são mais verificados cambissolos, neossolos, né, solos com baixo grau de desenvolvimento. E o que foi verificado na realidade é que a grande mancha do mapeamento pedológico está associado a uma situação de argissolos. O que mais nós temos na área são os argissolos, sim, com a presença dos neossolos históricos, com a presença dos cambissolos também, e áreas que acabam criando condições propícias para o desenvolvimento de movimento de massa, como são algumas manchas de gleissolo associadas a algumas nascentes aí, nessas áreas de morro também. Ou seja, o processo de movimentação de massa, o processo de remoção desse material pode acontecer de maneira diferente do que se estabelece nos modelos quando nós utilizamos aquelas condições de dados colocados de maneira errada nos modelos. E a partir daí a gente pode trabalhar, começar a brincar, né, com uma quantidade de dados bastante grande, num modelo que entendemos seja mais fidedigno com a realidade. Daí a gente pode determinar qual as áreas das manchas de solo, qual o volume de cada um dos horizontes, onde seria o limite de movimentação de um horizonte para outro, como que isso se desenvolveria na prática, né? E aqui fazer os modelinhos. Aí sim, a tecnologia interessante aí do século XIX já não é tão bom. Fazer isso com nanquim eu já não ia querer, não. E também, logicamente, da mesma forma que a gente tenta produzir dados da melhor maneira possível, temos também que nos alimentar dos dados da melhor qualidade possível, né? Então, para se realizar esse mapeamento pedológico e estimativas, né, do cálculo do manto de alteração, é necessário também ter uma boa base geológica. Então, quando a gente escolheu trabalhar com Santos, decidimos por essa área porque a gente tinha ali um mapeamento geológico feito num nível de detalhe muito raro para o Brasil. Então, o problema não é só pedológico, o problema também está muito relacionado à base de dados que se dá para o pedólogo trabalhar em situações como essa. Então, para essa área aqui em específico, né, que era a área de estudo, a gente tem uma variação de litologias considerável. E daí um dos principais condicionantes da movimentação de massa acaba sendo a própria questão litológica. E daí, logicamente, a evolução dos solos vai se dar de maneira diferenciada. Por questões como essa daqui, por questões geomorfológicas. Então a gente vai ter substratos mais resistentes, de certa forma represando a evolução natural da vertente e criando em algumas áreas material que foi intemperizado, que se mobilizou da porção superior da vertente, ele fica preso ali. Então a gente acaba tendo aqui uma superposição de materiais, permitindo uma heterogeneidade considerável nessas áreas e modificando a infiltração da água, a movimentação desse material. Logicamente, esse modelo que a gente desenvolveu apresenta também algumas falhas, como por exemplo, a gente pode dar, e eu acredito que eu dei bastante azar, de ao estar realizando uma tradagem, encontrar
uma pedrinha no meio do caminho. E a gente pode ter ainda muito material pedogenizado abaixo dessa pedra e ele não está sendo computado. De qualquer maneira, os cálculos de volume de manto intempérico estão ficando com valores muito superiores ao que se esperava quando a gente trabalhava com aquela ideia de mapeamento para essas áreas de neossolos e cambissolos, solos pouco evoluídos, diferentemente do que a gente vê nessas condições. Aqui uma das linhas para a gente ver como a complexidade geológica acaba influenciando nas questões pedológicas. Então a gente tem uma diferenciação aqui geológica entre migmatitos e granitos, os granitos mais resistentes à pedogênese e os migmatitos menos resistentes. Então a gente percebe que nessa área aqui de tonalidade esse rosa mais intenso, né, a gente tem solos bem mais profundos sendo represados, vamos dizer assim, pelos granitos que ficam entre essas manchas de migmatitos. A partir daí, a gente tem uma situação toda complexa para a evolução geomorfológica da área e para a mobilização de massa nessas áreas também. Daí, nós conseguimos chegar em uma situação além. Então, ultrapassamos a questão da modelagem e chegamos na questão da classificação dos solos. Aqui estão as 10 trincheiras abertas no estudo e de bater o olho dá para a gente perceber que temos aí condições bastante diferentes. Condições em que os solos evoluíram de maneira diferente, alguns in situ, outros não, alguns são mais profundos, outros não. Todos eles são classificados como argissolos amarelos distróficos típicos. Ou seja, esse sistema de classificação que se propõe a fazer uma relação da edáfica, vamos dizer assim, né, do solo enquanto substrato para a evolução biológica, talvez não seja interessante para nós trabalharmos com questões relacionadas à evolução da paisagem. Talvez não seja mais interessante para que a gente compreenda o que está acontecendo nessa vertente e para as pessoas que estão morando ali embaixo, ou para as pessoas que querem morar aqui. Então, o sistema brasileiro de classificação de solos acaba apresentando problemas quando a gente tenta entender o solo enquanto um corpo complexo, multidisciplinar e não está adequado para trabalhar, por exemplo, com questões geotécnicas, com questões de evolução da paisagem. Todos eles aqui, com colorações diferentes, com profundidades diferentes, com composições diferentes, mineralogias diferentes, vão acabar sendo enquadrados naqueles 2 metros que o CIBIX recomenda que a gente use para classificar. E na prática eles são bastante heterogêneos e a dinâmica da água deles vai ser heterogênea, enfim, vamos ter condições distintas aí de evolução para cada um deles, sem dúvida nenhuma. A partir daí vem a mudança que eu falei para vocês no começo da apresentação. Na última sexta-feira, o IBGE, fazendo uso desses modelos, tentou desenvolver, a partir de uma grade estatística de 1 por 1 quilômetro, de células de 1 por 1 quilômetro. Então, são células bastante grandes, é difícil a gente conseguir homogeneizar um espaço de 1 quilômetro quadrado, como se fosse algo igual, né? A gente não tem essa situação acontecendo, principalmente em áreas como aquelas que eu mostrei para vocês em Santos. Então, se a gente pegar 1 quilômetro quadrado, se a maior parte dessa célula de 1 quilômetro for enquadrada como área de encosta, a resposta para todo esse quilômetro quadrado vai ser de uma área de encosta. Se 49% dessa área for enquadrado como área de planície, aquela célula vai ser interpretada como área de planície. E em 1 quilômetro quadrado dá para morar bastante gente, dá para acontecer bastante coisa, enfim. É algo que o próprio IBGE conclui dizendo que não deve ser utilizado para o planejamento urbano, enfim, eles próprios determinam que é uma primeira aproximação. Como é que eles fazem isso? Eles somam
os dados que eles têm de geologia, trabalhando na escala 1 para 1 milhão, os dados que eles têm de geomorfologia, colocando aqui o grau de potencialidade de 0 até 10, sendo 0 o menor potencial, 10 o maior potencial para o evento de movimentação de massa ou deslizamento, como eles mesmos dizem. As questões pedológicas, o uso da terra e a vegetação, a declividade e a pluviosidade. E aqui entra um problema sério a ser discutido. Por quê? Quando a gente pega a pluviosidade, não dá para a gente trabalhar como a imprensa, né, a previsão do tempo tem feito. Então, é como a gente ouvia agora, caiu na tarde de hoje a chuva esperada, ou 50% da chuva esperada para o mês inteiro. Como se a gente pudesse pegar os 300 milímetros que caíssem em novembro e dividir em 10 milímetros por dia. Não é assim que as coisas funcionam. Então, os 300 milímetros que se precipitam em novembro podem se concentrar em 80 milímetros em 1 hora. E daí a situação para um processo erosivo vai ser completamente diferente, né? E coloca-se todos aqueles dados em uma equação com determinados pesos. E vejam aqui o peso da pluviosidade. A pluviosidade dentro da questão exposta aí, né, nesse padrão. E daí eles chegam nesse mapa resposta aqui para o Brasil inteiro, dentro daquela grade de 1 km², bastante distinto do modelo de maior refinamento, de maior detalhamento que eu estou propondo. E daí eles começam a brincar com os números de maneira estatística, eles considerando todas as questões ambientais, todas as particularidades de cada uma das áreas. E daí eles começam a fazer as considerações, né, dizendo que esses resultados são de caráter informativo e não devem servir para guiar o planejamento urbano, e ressaltam que a eficiência do estudo pode ser comprovada pelo número de cicatrizes. Daí a gente começa a analisar o que está acontecendo. Então, as áreas que estão descritas como de probabilidade muito baixa de ter um deslizamento, ainda assim apresentam 0,7 de cicatrizes. Que numericamente pode parecer baixo, mas alguém vai ter alguma atividade econômica, alguma ocupação que vai ocorrer nesse 0,7. Eu não queria estar nessa área do 0,7 achando que estou numa boa, tranquilo, sendo que não estou. E mesmo na área muito alta, a gente não tem a totalidade dos eventos cobertos. A gente tem algo que se aproxima dos 80%. Então, de cada 5, 1 não está contemplado aí. Bom, daí a coisa fica um pouco pior quando a mídia começa a divulgar esses dados. Então, ou a gente trabalha com um cenário apocalíptico, ou a gente trabalha com um cenário político, que também é apocalíptico, né? Então, quando começa a se interpretar o que acontece por região, quando se começa a identificar situações calamitosas em que o Rio de Janeiro não deveria ser ocupado, se quase todo ele está, ou mais da metade dele está em áreas de alto risco de deslizamento, que o investimento nessas áreas é sempre inferior ao que deveria ser, enfim, começam a pipocar informações nem sempre condizentes com as questões técnicas que nós verificamos em campo e que o próprio IBGE se propôs a fazer, inclusive com algumas informações aqui bastante peculiares, né? Trabalhar com áreas de Roraima, do Mato Grosso, enfim, do Acre, que é o estado que tem, de acordo com essa classificação do IBGE, as áreas com menor potencial de deslizamento, ainda assim, isso recebe destaque na mídia local. Tem que ir lá para estudar, para ver o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo nos Morros de Santos, o que está acontecendo em áreas que não eram entendidas como de risco para a movimentação de massa, para a ocorrência de processos erosivos, mas que
apresentam algum risco à medida em que a gente vai a campo e tenta entender o que está acontecendo nelas. Eu deixo aqui meu muito obrigado, mais uma vez agradecendo ao convite do LabPed e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado.